Antes de começar o programa, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber nosso conteúdo, compartilhe com os amigos e o mais importante, deixe seu comentário para que nós possamos saber o que você achou. Obrigada e fique agora com o programa. No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta quarta-feira, dia 8. Se no início da pandemia do novo coronavírus, a maioria dos pacientes infectados estava nas capitais do país, ao longo dos últimos 2 meses o cenário mudou. Hoje, há até cidades do interior com maior número de positivos e óbitos que a região metropolitana. Confira com Daniel Fagundes. A pandemia do novo coronavírus avança rapidamente pelo interior do Brasil. Até o dia 25 de abril, o país havia registrado 4.063 mortes por Covid-19. 82,2% delas aconteceram nas capitais e regiões metropolitanas, enquanto as cidades do interior registraram apenas 17,7% dos óbitos. Passados 2 meses, a concentração de mortes pelo novo coronavírus nos municípios do interior aumentou para 27,8%. Os números foram coletados e analisados pelo jornalismo da agência Rádio Web a partir de informações do IBGE e da plataforma colaborativa Brasil I.O., formada por cientistas de dados e jornalistas brasileiros. O epidemiologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo de Souza Kuchenbecker, explica os fatores que motivaram esse aumento. Era esperado que isso acontecesse à medida que, a partir das vias de transmissão do vírus, ele siga um pouco a economia, né? Então, as rodovias, as grandes cidades, as cidades de maior porte vão começando a ser afetadas primeiro e esse processo vai indo na direção do interior. À medida que a economia, então, vai sendo flexibilizada, isso também tem uma implicação necessariamente de aumento dos casos nos municípios de maior porte, mas também de imigração no interior. A análise da nossa reportagem mostrou ainda que 6 estados brasileiros registram mais mortes no interior do que em regiões metropolitanas. São eles: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Use máscara e, se puder, fique em casa. O retorno das aulas é um tema que divide opiniões. Apesar de estados já se pronunciarem sobre a volta, especialistas falam sobre os cuidados. As informações são de Alain Barbosa. O retorno das aulas em alguns estados e municípios está deixando pais de alunos preocupados. No Distrito Federal, por exemplo, as escolas particulares reabrem em 27 de julho, enquanto as da rede pública retomam as atividades em 3 de agosto. O servidor público Breno Passos Pessoa pensa em não levar os filhos de 7 e 4 anos. Por mais que falem que criança tem baixa probabilidade, baixo risco de contrair a doença, sempre existe o risco. E eu não quero que meus filhos colaborem com essa estatística. A mesma preocupação tem a professora Daniela Vieira, mãe de uma estudante de 11 anos. A gente mora com minha mãe, que é grupo de risco, e eu também sou diabética. E aí eu acredito que a possibilidade dela pegar na escola e trazer para dentro de casa é muito maior. A agência Rádio Web conversou com o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, o médico José Davi Urbaez, para saber se as crianças e adolescentes têm realmente mais imunidade à Covid-19. Ele explicou que ainda não há dados conclusivos. Então, tem sido muito documentado que pessoas, indivíduos menores de 10 anos, dificilmente se infectam. E a explicação, a hipótese disso, advém dos mecanismos que a gente chama de imunidade inata. Os mecanismos de imunidade não são os mecanismos clássicos.
O médico alertou que quando há uma epidemia por doenças respiratórias provocadas por vírus, como o influenza, o fechamento de escolas tem um efeito importante de proteção comunitária. A população pediátrica, eles são muito acometidos por esses vírus. E aí tem duas coisas, eles transmitem muito por conta disso e as crianças também podem ter quadros graves por influenza. Para Davi Urbaez, o retorno das aulas depende de toda uma reorganização da escola. As salas teriam de estar mais vazias e as unidades de ensino teriam de promover a testagem contínua de alunos e profissionais de ensino, além de oferecer equipamentos de segurança para todos. A economia dá sinais de recuperação. Segundo dados da Receita Federal, houve crescimento de pouco mais de 10% nas vendas com notas fiscais no país. A reportagem é de Felipe Moura. As vendas no Brasil em junho cresceram 10,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado é o maior atingido neste ano e indica a retomada da atividade econômica no país após os meses de distanciamento social mais rígido. Os dados são da Receita Federal. A média diária de vendas com a nota fiscal eletrônica atingiu quase 24 bilhões de reais. O resultado é 15,6% superior ao patamar de vendas em maio. Ainda de acordo com a Receita, as vendas deram sinais de recuperação em todas as regiões brasileiras, em valor e em quantidade de notas emitidas. O boletim da Receita Federal aponta também que o comércio eletrônico vem crescendo desde o início da pandemia, sobretudo após o mês de março. Na comparação com os mesmos meses de 2019, a média diária de vendas cresceu mais de 20% em março, mais de 17% em abril, cerca de 37% em maio e 73% em junho. Se você está com a CNH vencida desde fevereiro, saiba que o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou por tempo indeterminado o prazo de validade do documento. Ouça com Paulo Oliveira. Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, prorrogou por tempo indeterminado o prazo de validade da CNH e dos certificados de cursos especializados para o transporte que venceram a partir de 19 de fevereiro deste ano. A medida consta em uma resolução e atende a pedido da Confederação Nacional do Transporte e do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. O curso especializado é uma das exigências aos motoristas que fazem transporte coletivo de passageiros, de estudantes, mototáxi, entre outros. Também foi ampliado para 18 meses o prazo para que o processo de habilitação do candidato permaneça ativo no CONTRAN ou órgãos de trânsitos locais. O novo prazo é válido inclusive para os processos administrativos que ainda estão em tramitação. O que você acha de ser consultado por um médico sem sair de casa? A telemedicina está em prática pelo SUS também. Quem traz os detalhes dessa modalidade é Marquesan Araújo. Anunciada no fim de abril, a iniciativa do Ministério da Saúde que visa ofertar consultas não presenciais a pacientes do SUS no âmbito da atenção primária já conta com mais de 5.956 profissionais cadastrados para esse tipo de atendimento. A ideia é que o serviço ajude a diminuir a propagação do novo coronavírus, além de aprimorar a assistência à população. Na avaliação da enfermeira e professora de saúde coletiva da Universidade de Brasília, Carla Pintas, a medida representa uma evolução no que diz respeito à comodidade do paciente. Incorporar a telemedicina é fundamental hoje na atenção primária. A gente deve dar conta de fazer o acompanhamento regular desses pacientes. Então, muitas vezes, não só a consulta em si, mas a unidade retornar a ligação para o paciente, perguntar como tem sido a utilização de alguns medicamentos, como ele tem se sentido. O consultório virtual de saúde da família está sendo implementado em 3 etapas. Na primeira, os gestores municipais cadastraram os profissionais da APS que vão atender remotamente. A segunda fase é a validação da lista dos profissionais cadastrados e na última fase é feito o contato com os médicos para passar informações sobre a certificação digital ICP.
ICP Brasil e sobre o uso da plataforma. Quem teve uma experiência semelhante ao que o Ministério da Saúde pretende implantar foi Maria Eunice Fernandes, de 73 anos, moradora de Sobral, no Ceará. Com receio de estar contaminada com Covid-19, Eunice foi atendida por médicos especialistas via teleconsulta e conta que ficou satisfeita. Eles me deram dicas como lavar bem as mãos, usar máscara, o álcool gel e higienizar a casa de um modo geral. Para mim foi ótimo falar com eles e eu me senti bem assistida. No Ceará, o teleatendimento por meio da plataforma Plantão Coronavírus já realizou cerca de 360 mil atendimentos via chat automatizado e 63 mil por meio do WhatsApp 859-8439-0647. Para o consultório virtual elaborado pelo Ministério da Saúde, a ideia é que sejam treinados cerca de 20 mil profissionais que atuam nas unidades de saúde da família para que possam acessar e navegar no sistema. O projeto prevê manutenção e suporte técnico aos médicos e enfermeiros por 24 horas todos os dias. O Eco Brasil fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Te espero amanhã neste mesmo horário. Mas se preferir, ouça nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!